Bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje, dia 23 de agosto de 2021, completa 52 anos que o grande Vicente Celestino nos deixou, né? Vou falar resumidamente um pouco desse artista, porque, embora eu já tenha falado em outros programas, se você está chegando nesse vídeo e não viu os outros, eu vou falar nesse vídeo um resumo. Quem foi Vicente Celestino? Foi uma das maiores vozes do nosso país, né? Do nosso Brasil. E ele nasceu no final do século XIX, né? 1894, filho de imigrantes calabreses. Tinha alguns dos seus irmãos também cantavam, né? Como o Pedro Celestino, por exemplo, que também gravou. E eles cresceram ouvindo quem? Ouvindo os grandes cantores italianos, né? Cantores fenomenais como Enrico Caruso, Francesco Tamagno, que tinha um agudo monstruoso, uma potência fenomenal. E através desses e de outros cantores, ele foi aprendendo a própria voz e tornou-se um cantor assim das vozes mais potentes e interessantes de... A história dele é bem interessante. Ele começou a gravar na fase mecânica, né? Onde tinha que ter muita voz para gravar, porque não era elétrico, né? O processo, não existia microfone, então só os cantores com vozes muito potentes gravavam. E ele, como diziam, né? Enquanto os outros se esforçavam para gravar, para o Vicente Celestino aquilo era canja. Ele cantava com menos esforço do que a maioria, né, dos outros cantores, porque aquilo já era dele. Ele era um fenômeno vocal, né? Porque a potência da voz dele era uma coisa fora do comum e a própria história dele mostra isso. Ele gravou na fase mecânica e quando chegou à fase elétrica ele quase deixou a carreira porque ele não conseguia gravar, o microfone era muito sensível. Tudo bem, se fossem os microfones de hoje, provavelmente ele poderia cantar de perto sem nenhum problema. Pelo menos eu acho, né? E o microfone tinha que ser bom, né? Que tem uns microfones aí vagabundo hoje em dia que... Vocês já repararam que os cantores eruditos, eles cantam sempre com um microfone diferente? É difícil ver um cantor erudito, um cantor mesmo assim, cantar com o microfone que um cantor popular canta. Eu já percebi isso. Não sei se vocês perceberam. Presta atenção, cantores como André Bocelli, mesmo o André Bocelli que tem uma voz mais branda, uma voz mais suave, né? O Vicente Celestino tinha uma voz mais potente, né? Mas reparem que cantores eruditos, mesmo hoje em dia, cantam com microfones diferentes. E naquele tempo o microfone era muito sensível no começo, né? A maioria dos cantores cantavam distante, só que o Vicente Celestino ele cantava mais distante. Enquanto outros cantores cantavam a 4, 5 metros de distância, muitas vezes ele teve que cantar a 20 metros de distância e de costa. E as gravações ficavam ruins, a voz dele ficava parecendo um eco. Foi uma época muito difícil para ele, ele teve que tentar abrandar a voz, cantar, vamos dizer assim, entre aspas, mais calmo, baixar tons de músicas. Vocês podem ouvir, por exemplo, o Bem TV, a gravação mecânica, ele canta num tom, e na gravação elétrica, inclusive a gravação elétrica do Bem TV, 1928, se não me engano, Francisco Alves é um dos violonistas que acompanha ele. E percebem ali que o Vicente Celestino está cantando num tom mais baixo e mais brando, assim, quase prendendo voz. A primeira gravação que ele fez de perto do microfone foi aquela composição de Freire Júnior, Santa, que ele canta bem ali na região do baixo, entre o baixo e o barítono. Tem partes ali que tá na região do baixo, e olha que ele era tenor. Outra coisa bem interessante na voz dele, que ele conseguia cantar no tom do baixo, no tom do barítono, no tom de tenor, coisa que poucos cantores, e ele fazia bem, coisa que poucos cantores fizeram. E ele tinha agudos fortíssimos, não só os agudos, a voz dele era muito potente. E na fase elétrica,
Com o tempo, os microfones foram melhorando, ele foi podendo cantar mais perto, talvez uns 3 metros de distância. Antigamente tinha um radialista que falava que o Vicente Celestino fazia shows a 3 metros de distância, assim, nos shows, né? No microfone. Ele talvez um pouco mais de idade, mas nos anos 30 ele foi tentando abrandar mais a voz, cantando. Pode comparar as gravações dos anos 20 e dos anos 30. Muitas dos anos 30 ele canta com a voz mais fina. Você vê que a voz dele ficou mais fina. Nos anos 40 ele começou a voltar a impostar mais, mas estava cantando no tom de barítono, então ele sofreu e foi prejudicado com esse negócio da gravação elétrica. Porque ele era raro ouvir ele cantando com aqueles agudos estourados, aquela voz muito potente, tipo quando ele vinha cantando no começo da carreira. Isso realmente prejudicou ele de certa forma, embora ele fez gravações belíssimas, né, no outro estilo de cantar dele. Muita gente não sabe que o Vicente Celestino mudou um pouco o jeito de cantar, mas mudou. Eu digo que ele mudou 2 vezes, nos anos 30 cantando mais brando, com a voz mais fina, e a partir dos anos 40 cantando como barítono. Então foram anos diferentes. Escutem ele nos anos 20, tudo bem que nos anos 20 tem algumas músicas que ele canta como barítono já, né? Porque ele era bom cantando como barítono, assim como eu falei. Escutem ele nos anos 20, nos anos 30 e anos 40, vocês vão ver diferenças entre essas gravações. Anos 50 veio o processo elétrico, assim, o processo bem aprimorado, né? Muito melhor do que o processo elétrico do final dos anos 20. E ele regravou muitas das suas músicas, muitas das suas composições. A voz lindíssima, dá pra ouvir bem. Por exemplo, aquela regravação da sua composição Minha Joconda, que a voz dele ali está lindíssima. Outra regravação dele, que eu não sei, acho que já foi anos 60 talvez, Ouvindo-te, que na minha opinião a regravada, a voz dele está mais bonita do que a primeira, Ouvindo-te. A voz muito bonita, então a beleza da voz ele sempre manteve, sempre teve uma voz muito bonita. Claro que tem uns períodos que eu acho que a voz dele estava mais bonita, a voz de barítono dele mais velha é mais bonita, né? E a voz de tenor dele mais jovem é mais bonita, né? Falando assim, em tons assim. Ele fez muitas gravações, algumas eu procuro, que eu não achei até hoje. Tem uma curiosidade, que tem uma música que... uma vez, um vendedor falou pra mim que o Vicente Celestino era o dono daquela música Tortura de Amor, do Valdir Soriano. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti. Eu falei, não, mas no disco tá o nome do Valdir Soriano, essa música é do Valdir. E ele insistiu que era do Vicente Celestino. Eu acho que ele confundiu. Como o Vicente Celestino é mais velho do que o Valdir, ele ouviu a gravação do Vicente Celestino e, pelo Vicente Celestino ser mais velho, ele acreditou ser a música ser do Vicente Celestino, né? Mas eu nunca ouvi o Vicente Celestino cantando essa música. E minha curiosidade de ouvir, porque é possível, eu acredito que ele tenha cantado essa música, embora eu nunca tenha visto nenhum rastro, né, dessa música em lugar nenhum. Então, assim, gente, Vicente Celestino foi uma das maiores vozes, assim. Pena que muita gente não sabe, a gente não lembra. Ele teve vários sucessos, tanto de outros compositores que ele gravou, como Noite Cheia de Estrela, por exemplo, né, que foi feita por Cândido das Neves, filho do Eduardo das Neves. Como os sucessos dele, né, como Minha Joconda, Porta Aberta, Coração Materno, Rasguei Teu Retrato, que foi regravada por Valdir Soriano, a própria Ouvindo-te, que foi regravada na Jovem Guarda pelo cantor Newton César. Então ele teve gravação. Eu já ouvi até o Sidney Magal cantando música do Vicente Celestino. Então o Vicente Celestino não é nem só a questão da voz, ele também, como compositor, ele contribuiu com a nossa música brasileira, né, com músicas que... Algumas músicas, o pessoal fala do brega, o brega. Naquele tempo, o Vicente Celestino já tinha música desse estilo. Essa música que o Valdir regravou, Rasguei Teu Retrato, ela é do estilo Valdir Soriano. Sendo que o Vicente Celestino já, né,
tinha um pouco desse estilo, né? Eu ontem rasguei o teu retrato, ajoelhado aos pés de outra mulher. Então, isso é bem interessante também. Eu acho que é isso, né? Claro que teria muita coisa para falar dele, mas eu acho que é isso aí. Esse vídeo especial que estou fazendo sobre, né, esses 52 anos da morte dele. E então é isso, gente. Até a próxima.